Então, nós vamos falar sobre a filosofia oriental. A gente falou no panorama, mas ainda não falamos sobre os filósofos orientais principais. Então, nós vamos começar a desenvolver a visão metafísica de cada um. Nós vamos examinar também algumas outras questões deles ali, vamos dizer assim, panorâmicas não, né? Visões que não são centrais, né? da sua da sua filosofia, não são centrais para o nosso tema. Então, por exemplo, se nós estamos estudando metafísica, então nós vamos examinar a noção metafísica, mas por consequência, para entender o pensamento deles, nós vamos examinar por onde que eles chegaram até essa conclusão, ou não comentário. Então nós vamos começar com Buda. Tá? Buda, né, o nome dele, na verdade, era Siddhartha Gautama. Ele nasceu ali na região do Nepal, tá? Ali no sul do Nepal, ali próximo ali da Índia. Tá? Ele era um príncipe e ele renunciou à sua vida e foi viver como um príncipe. Ele nasceu por volta do século 6 a.C., em uma região que corresponde ao Nepal, em uma família real, na casta dos Kshatriyas, tá? Uma casta rica. E seu pai era um governante local. Desde cedo, Siddhartha foi protegido de todas as formas de sofrimento, doença, velhice e morte, pois seu pai queria que ele se tornasse um grande rei e não um mestre espiritual. Então, a família dele, né, era uma família rica, o pai dele influente, queria que ele se tornasse um rei. Aos 29 anos, após sair do palácio e se deparar com a realidade do sofrimento humano, ele teve 4 visões: um velho, um doente, um morto e um asceta, que o levaram a abandonar sua vida de luxo em busca de respostas para o sofrimento da vida. Tornou-se um renunciante e passou anos praticando meditação. Então ele pega e se torna um asceta e vai meditar. Mortificações e ensinamentos com diversos mestres. Ele vai buscar a iluminação, né? Vai buscar ali um desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse que buscar? Existencial. Basicamente, toda a filosofia budista ela é existencialista, ok? Ela não lida com o espiritual de uma maneira como o Ocidente lida, mas ela lida de uma maneira existencialista. Aos 35 anos, meditando sob a árvore Bodhi, alcançou a iluminação, ou Bodhi também, o próprio nome da árvore, e tornou-se o Buda, o desperto. A partir daí, passou o resto da vida ensinando o caminho do meio, que evita os extremos de indulgência e ascetismo. Então, ele encontrou um equilíbrio ali, né? Que é um equilíbrio entre você ser uma pessoa que só busca prazeres e uma pessoa ascética. Né? Então, a filosofia de Buda, como é? A essência da filosofia budista pode ser resumida em 4 pilares. São as 4 nobres verdades de Buda. Dukkha, a vida envolve sofrimento, insatisfação e imperfeição. Então, na vida você vai ter sofrimento, insatisfação e imperfeição. Imperfeição, esse é o pensamento dele. Segundo, samudaya, a origem do sofrimento está no desejo do apego e no apego. Você só sofre porque você deseja e se apega. Então, você se apega, por exemplo, a um amor, então você sofre. Terceiro, niroda. É possível cessar o sofrimento alcançando o nirvana. Nirvana é um estado de mental, né, de iluminação. Maga. O caminho para cessar o sofrimento é o nobre caminho óctuplo. Aí agora vem o caminho óctuplo para você parar de sofrer. Basicamente, para de sofrer, né? Mas não na versão universal, né? Uma coisa mais filosófica. O nobre caminho óctuplo. Primeiro, compreensão correta. Tá? Você tem que compreender as coisas corretamente. Segundo, pensamento correto. Você tem que pensar de maneira correta. Terceiro, fala correta. Você tem que falar corretamente. Quarto, ação correta. Você tem que agir corretamente. 5, meio de vida correto. Você tem que viver corretamente. 6, esforço correto. Você tem que se esforçar corretamente. Sétimo, atenção plena correta.
E 8, concentração correta. A filosofia budista não gira em torno de um Deus criador, mas sim de princípios éticos, disciplina mental e sabedoria. Como eu disse, é uma questão mais existencialista do que uma questão metafísica. Então, se você perguntar o que Buda pensava sobre metafísica, ele não vai responder. Porque ele traz uma filosofia existencialista. Tá? Então, por isso muitos budistas são materialistas. Né? Então, você tem budistas, por exemplo, naturalistas. Você tem budistas que são espiritualistas. Você tem budistas que são de outras, vamos dizer assim, linhas de pensamento sobre a vida após a morte. Então ela é uma posição mais existencialista do que uma posição que traz uma gama filosófica inteira de visão metafísica. Ela não tem essas respostas às questões últimas da vida. Tá? O objetivo final é alcançar Nirvana, um estado de libertação do ciclo do nascimento, morte e renascimento, que é a samsara, que é causada pelo karma, ações volitivas. Aqui existe um pressuposto básico de que existe uma reencarnação, mas nem todo budista vai acreditar nisso. Nem Buda respondia diretamente essas questões. Tá? Então, o Nirvana é quando você se liberta do sofrimento, basicamente. Você liberta do ciclo do nascimento, né? Morte e renascimento. Então, Nirvana, quando você alcança o Nirvana, você se libertou dos, vamos dizer, das coisas que te prendem ao mundo material, que te prende ao sofrimento, que te prende àquilo que pode te machucar. Buda faleceu aos 80 anos, deixando um legado que influenciou o pensamento ético e espiritual de milhões de pessoas. Buda ele viveu no século 6 a.C. Tá? Os escritos dele ali começam pelo século 5 até o século 2 a.C. Ele viveu basicamente na mesma época que Sócrates, Aristóteles, por ali. Então, como eu estava falando, a visão metafísica de Buda ela é distinta de todas as tradições ocidentais e até mesmo de algumas escolas filosóficas indianas da sua época. Porque ali no Nepal ele basicamente era a Índia ali onde ele vivia. Então ela difere. As escolas indianas, por exemplo, elas tinham uma posição muito firme e dogmática sobre a vida após a morte. Buda não. Entendeu? Elas tinham uma visão voltada para a metafísica. Então, quando a gente vai, mas o que o budismo acredita? O budismo é basicamente uma filosofia existencialista. Ele não traz uma implicação não. Claro que ele tem uma implicação religiosa, mas ele não traz uma resposta religiosa concreta. É só um monte de filosofia existencialista. Tá? Buda não propôs uma metafísica no sentido tradicional como explicação última do ser ou princípio divino, mas sua visão possui implicações metafísicas profundas, especialmente ao tratar da natureza do eu, da realidade e da causalidade. Então, vamos ver algumas coisas, algumas visões principais, né, do Buda para entender. Anatta, primeira visão, que é a visão do não eu. Tá? Uma das doutrinas mais radicais de Buda é a negação de um eu permanente. Né? Então, tu tem que negar o teu eu. E nós vamos falar sobre isso e como os cristãos, eles às vezes parecem mais budistas do que cristãos. Né? Atman, né? O Atman, que seria o eu permanente. Diferente de muitas correntes do hinduísmo que afirmam a existência de um eu, que é um eu eterno, né? Vou viver para sempre. Buda ensinou que não existe um eu fixo, permanente e imutável. Em vez disso, aquilo que chamamos de eu é apenas um agregado de elementos em constante mudança. Corpo, sensações, percepções, formações mentais, consciência. 5 escadas. Por isso que isso vai ligar, vai ser algo fácil para ser assimilado por um naturalista, por alguém que não acredita, que não é ateísta, né? Que é ateísta ou que é cético, né? Porque não existe um eu fixo, né? O seu eu está sempre mudando. Como o seu eu está sempre mudando, então, lembra lá de Heráclito do Rio? Não existe um eu, então não tem sentido falar sobre vida após a morte. Né? Diferente do hinduísmo, né? Que defendia ali a vida após a morte e tudo mais.
Essa visão desafia noções metafísicas tradicionais e sugere uma realidade fluida, independente e impermanente. Segundo, impermanência, que é anicca. Tudo que existe é transitório, passageiro e condicionado, né, para Buda. Então, como a gente viu ali, como não existe não eu, porque tudo que existe, essa é o motivo. É transitório, passageiro e condicionado. Nada possui existência própria ou independente, tudo está em fluxo constante. Isso vale tanto para objetos materiais como para estados mentais. Lembra de Heráclito? Isso não lembra bastante Heráclito? Lembra. E outros filósofos gregos? Sim. Essa visão desenvolve a ideia dissolve a ideia de substâncias eternas, essências imutáveis ou realidades absolutas. Por isso que existem muitas pessoas que se dizem budistas espiritualizadas são relativistas. Como nada é eterno, nada é fixo, então está tudo sempre em mudança, então isso aí é um prato cheio para a nossa sociedade pós-moderna, né? Essa filosofia. Interdependência, né? Que é Pratyasamupta. A doutrina da originação dependente afirma que todos os fenômenos surgem de dependência de causas e condições. E isso sendo, aquilo é. Isso não sendo, aquilo não é. Não há nada que exista por si mesmo. Essa rede de interconexões nega a existência de entidades independentes e sustenta uma visão relacional da realidade. Isso se opõe tanto ao materialismo absoluto quanto ao idealismo puro. Então o que acontece? Basicamente resumindo, né? Você é apenas uma consequência de causas. Você é uma consequência de causas e que você também é a causa de outras, entre aspas, não só eu, né? Eus, né? Porque outras coisas, né? 4. Silêncio sobre questões metafísicas absolutas. Buda frequentemente se recusava a responder sobre isso. O universo é eterno ou não? Não respondia. O eu existe após a morte? Não respondia. O Buda existe após o Nirvana? Né? Você se libertar da roda da reencarnação? Não respondia. Essas são as chamadas perguntas não respondidas. Para Buda, tais perguntas eram improdutivas para a libertação e alimentavam a especulação, mas não conduziam à cessação do sofrimento, ou seja, ele queria que as pessoas parassem de sofrer. Basicamente, esse é o pensamento dele. Ele comparava isso a alguém ferido por uma flecha que, em vez de tirá-la, quer saber de onde veio, que madeira era ou quem atirou. Então, não, vamos tirar a flecha de uma vez, né? Ou seja, não vamos ficar sofrendo. Para que tu quer saber sobre as questões últimas da vida, né? Por que você peca? Por que você traz sua esposa? Não importa se foi porque Adão foi lá e pecou no paraíso e esse pecado foi imputado em você. Não importa, vamos tirar esse sofrimento. Você vai superar essa sua paixão, né? Se libertando do sofrimento, encontrando o nirvana, alcançando a libertação das paixões, o equilíbrio. Né? Então, basicamente é isso. Nirvana como realidade não conceitual. Embora Buda evitasse falar em termos ontológicos, o nirvana é apresentado como uma realidade transcendente ao mundo condicionado. Então ele mas não tinha uma visão metafísica, mas o nirvana é algo transcendente. Não nasce, não morre, não é composto. Mas ele também é inconcebível, fora do alcance dos conceitos e palavras comuns. Assim é descrito negativamente. O que é o nirvana, então? É uma questão filosófica existencial. Não sofrimento, não nascimento, não condicionado. Ou seja, você se reduz a nada. Né? Você se reduz a vamos dizer assim, você não se leva em consideração. Né? Isso aí tem uma aparência grande de humildade. Né? Porque você está negando o seu eu. Né? Então você está negando o seu eu, está negando. Mas a Bíblia não ensina a gente a negar o nosso eu com a nossa força. Paulo fala em Romanos 6, considerai-vos mortos em Cristo. Não que eu devo me matar, me crucificar, mas eu devo considerar. E como que eu crucifico a minha carne na Bíblia? Pelo Espírito, não pela força do meu braço. Pelo Espírito é o contrário da minha força. Pelo poder de Deus, não pelo meu, pelas misericórdias de Deus que eu apresento no meu corpo como sacrifício vivo. Então os conceitos do budismo eles não são compatíveis com o cristianismo, né?
Isso aí a gente pode basicamente dizer. Então vamos resumir a metafísica budista, tá? Não há essência ou eu permanente. Tudo é impermanente e interdependente. E a realidade última não é conceitual. Então, a metafísica de Buda basicamente não existe, não tem resposta. Né? É uma negação de que você pode ter uma resposta, basicamente. Heráclito, pelo menos, tinha a ideia do logos, que era uma mente racional fixa, que fazia com que as coisas tenham sentido. Porque já que tudo está em mudança, então deve existir algo que é fixo. Né? Senão a gente vai ficar louco, né? Simplesmente as coisas não têm conceitos, né, reais. Mas alguma coisa tinha, que é a razão, né? Que é a razão, que é o logos. Mas para Buda, basicamente nada. Né? Então o foco, na verdade, é se libertar do sofrimento. Né? Se libertar do sofrimento da vida. Então, basicamente, essa é a visão de Buda. Tá? A gente vai ver agora a visão de outros filósofos orientais. Então, nós vamos seguir, nós vamos falar de Confúcio. Tá? Confúcio é Confúcio, né? Basicamente, mestre Kong. Né? Ele é nascido entre 552 a.C. e 489 a.C. Ele viveu nessa época aí. Tá? Morreu aos 72 anos, os historiadores dizem. Ele foi um filósofo chinês no período das primaveras e outonos. Tá? Então, qual era o foco de Confúcio? Relações sociais, justiça e verdade. Tá? Basicamente é isso. Então, as ideias de metafísica de Confúcio, né, era uma ideia mais voltada novamente para vamos dizer assim, uma visão existencialista, uma visão social. Então ele queria que a sociedade funcionasse. Tá? Então o foco dele não era novamente metafísico. Então as pessoas elas acham muitas vezes que há, vamos dizer assim, uma... Pessoal, continuando aqui as visões orientais. A gente fez um panorama, agora a gente vai analisar uma por uma. A gente falou sobre o budismo e agora a gente vai falar sobre Confúcio. A gente estava falando ali sobre Confúcio, né? E vamos continuar falando sobre ele. Então, para lembrar ali, Confúcio ele viveu no século IV, século V ao 4 a.C., tá? Ele foi um pensador chinês, como eu falei ali antes. Os ensinos dele têm a ver com a cultura, com ética, com sociedade e política. Tá? Essa é a base do pensamento de Confúcio. Então, esses ensinos eles moldam a cultura ética e a política do leste asiático, né? Por mais de milênios. Então, ele teve uma grande influência não só na China, né? Em diversos países do leste asiático. Ele viveu durante o período das primaveras e outonos, a gente já falou sobre isso, que foi uma era de instabilidade política na China. Seu foco não era criar uma religião nova, nem sistema metafísico nenhum. Então, restaurar a ordem e moral por meio da ética, da educação e do exemplo pessoal. Então você perceba que na filosofia oriental, no que tange o pensamento mais moderno, não existe um foco sobre respostas metafísicas, a não ser nas religiões, né, que a gente vai ver aqui, shintoísmo, né, etc. Como a gente viu, o próprio budismo, que é uma das vertentes orientais mais famosas aí, ele não visa responder questões últimas metafísicas. E não tem uma resposta a questões últimas metafísicas. A mesma coisa acontece com o confucionismo, tá? Então, mas então, por que nós estamos falando sobre isso? Só você ficar sabendo, ficar ciente de que não envolve diretamente a questão metafísica, tá? Mas trata de uma filosofia pessoal, existencialista também, como o budismo, mas que envolve mais, vamos dizer assim, a ética social,
Então, a filosofia de Confúcio. Confúcio é essencialmente humanista, né, na sua ética. Ela é voltada à conduta humana, moralidade, à harmonia social, como a gente está falando. Os ensinos deles são majoritariamente registrados nos Anais de Confúcio, Luniu e os Anacletos, uma coletânea de ditos com diálogos entre ele e seus discípulos. Princípios centrais da ética dele, vamos lá. O reino, que é traduzido como benevolência, humanidade ou virtude, ou coração da ética confuciana. Então, né, você tem que fazer o bem, basicamente isso. Tem que ser humano, né? Tem que ser misericordioso, tem que se identificar com o próximo. Né? Refere-se à empatia, compaixão, a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a virtude suprema. Tá? Li. O Li se refere ao rito, às normas de etiqueta e cerimônia, tanto religiosas quanto sociais. É o comportamento adequado em diferentes contextos. Li garante a ordem social e expressa respeito pelas hierarquias e tradições. A gente vai falar sobre isso um pouco mais, sobre o Li principalmente. Depois tem o I, justiça e retidão moral. Agir de acordo com o que é certo, mesmo que isso traga prejuízo pessoal. Depois tem os Ri, sabedoria, não apenas conhecimento técnico, mas capacidade de discernir certo e errado. Depois tem o Shin, fidelidade ou integridade, refere-se à honestidade e confiança nos relacionamentos. Depois tem o Ziao, piedade filial. O respeito e a devoção aos pais, aos ancestrais, é uma das virtudes mais enfatizadas, base da ordem familiar e social. Basicamente, esse ensino de Confúcio. Depois ele vai falar sobre esses princípios da ética. Depois vai falar sobre o governo. Né? Confúcio não formulou uma metafísica sistemática como os filósofos gregos, por exemplo, né? Ou como o taoísmo ou o budismo. Aí, embora a gente tenha visto que o budismo não fez. Né? Não formulou uma metafísica concreta, mas dá uma resposta mais existencialista. Sua preocupação era prática e ética, não especulativa. No entanto, há elementos metafísicos implícitos em seu pensamento. Então a gente vai ver que, embora ele não tenha desenvolvido uma questão metafísica, existe algo dentro do pensamento dele que leva até uma religião. Né? É aquela semente de religião como não pode fugir. A mesma coisa Buda, né? Quando ele falou sobre a roda da reencarnação, a gente está falando sobre isso, né? O Dharma. E o Nirvana se livrar do Dharma, né? Que é o sofrimento e a roda do nascimento, morte e reencarnação. Né? Então, basicamente existem pressupostos dentro do pensamento dessas pessoas, né? Desses grandes pensadores, né? Humanistas e grandes pensadores e filósofos que se dizem ou que se omitiram em responder às questões metafísicas. Vamos lá. Primeiro, o céu, que é o Tian. Para Confúcio, ou Xian, né? Para Confúcio, o céu é uma força superior e moral que rege o universo. Não é exatamente um Deus pessoal, mas uma ordem moral cósmica. Não que seja um Deus pessoal, mas existe uma força superior e moral que rege o universo. Agora me diga, como algo é moral sem ser pessoal? Como algo é moral sem ser uma força, né? É moral, é ética, faz julgamentos morais. Se essa força, porque para ser moral precisa você fazer julgamentos, né? Como você não é pessoal, como você não tem personalidade, se você faz julgamentos raciocínio, então consequentemente você tem personalidade. Né? Ele viu o céu como fonte de moralidade, de legitimidade, do poder político, como no conceito de mandato do céu. Confúcio acreditava que havia uma correspondência entre a ordem celeste e a ordem humana, de modo que a sociedade deveria refletir a harmonia do céu. Então, a questão é o princípio de autoridade, né? Sempre existiu.
Esse é um princípio bíblico, inclusive, mas nós devemos autoridade primeiro a Deus, né? Depois nós devemos autoridade àquelas autoridades que Deus instituiu. Então, obviamente, essa semente da religião existe em todo homem, né? Então vão ter princípios roubados da religião verdadeira que Deus imprimiu dentro do homem, dentro dessas religiões, filosofias pagãs, né, e orientais. Então ele acredita que o céu, que a nossa moralidade tem que estar em ordem com a moralidade do céu, que o céu para ele é uma força superior e moral. Só existe uma força superior e moral que é Deus, né? Então você percebe que o ser humano, por causa da queda, ele corrompe a verdade, mesmo tendo conhecimento da verdade. Espírito e religião. Confúcio recomendava respeito aos ritos religiosos e aos ancestrais, mas não encorajava especulação sobre a vida após a morte ou sobre os deuses. Ele dizia: não sabemos ainda sobre a vida, como saberemos sobre a morte? Anacletos 11:12. Então você tem Analectos, né? 11:12. Você tem esse pensamento dele, né? Mesma coisa de Buda, né? Buda também dizia que especular sobre a vida e a morte, a gente viu antes ali, é só sofrer. Isso revela sua ênfase à ética terrena em vez de especulação metafísica ou religiosa. O pensamento dele voltado então para responder questões civis, né, questões terrenas. Né? E o pensamento de Buda também é voltado para resolver os problemas existenciais. E isso diz muito respeito do pensamento pragmático. A gente geralmente acusa Aristóteles, e no Ocidente ele é ocupado pelo pragmatismo generalizado, mas no Oriente você tem esses pensadores que influenciaram e foram, vamos dizer assim, os maiores influenciadores do leste do leste do Oriente, né? Do leste asiático, que trazem esses pensamentos pragmáticos, né? Então, geralmente a gente acusa o Oriente e a filosofia oriental, e eu faço isso também porque tem um fundo de verdade, que ele é irracionalista, que ele vamos dizer assim, que a filosofia oriental não tem sentido e que ela vamos dizer, pouco útil, né? Mas na verdade, em termos pragmáticos, se você parar para pensar, as duas religiões aqui, vamos dizer assim, que trazem as duas filosofias, né, que a gente examinou até agora, que trazem, como é que eu vou dizer, que são contrabandeadas do Oriente, né? Muitos ocidentais querem, né, estudar o budismo, o confucionismo, trazem um pragmatismo, né? Traz um pragmatismo e um silêncio a respeito da metafísica. Vamos continuar então. A ordem cósmica e a harmonia, né? A noção de ordem e harmonia era central. O universo e a sociedade devem funcionar em harmonia, cada coisa ocupando seu lugar adequado. E os rituais e moralidade humana são instrumentos para manter essa ordem. Essa visão influenciaria muito o neoconfucionismo, que mais tarde desenvolveria teorias mais explícitas sobre o cosmos, princípio, energia vital e o grande um. Tá? Então, ele não queria entrar dentro da questão metafísica, mas ele carregava os pressupostos dele, né? E, enfim, legado. Aí a gente vai ver que o confucionismo se tornou base do sistema educacional político chinês por séculos, especialmente sobre as dinastias Han, Tang e Song. Seus ensinos moldaram a cultura chinesa, coreana, japonesa e vietnamita, e ainda são estudados e praticados em muitas partes da Ásia. O confucionismo não é uma religião no sentido ocidental, mas foi institucionalizado como uma ideologia estatal, com forte peso moral, educacional e até cerimonial. Com o tempo surgiram diferentes vertentes, né? O confucionismo legalista e outros,
incorporaram elementos do taoísmo e budismo. Você vai ver o confucionismo, o budismo, a gente vê o budismo, né? Agora o confucionismo e o taoísmo, eles fazem um tripé para a legislação, né? E para o sistema de ensino todo do leste asiático. A gente viu ali os países, né? Como a China, Vietnã, Coreia do Norte, né? Todos esses países, vamos dizer assim, comunistas, né? Ou esses países, vamos dizer, influenciados pelo comunismo, onde o Estado é o Deus, onde o Estado governa. E qual a vantagem? A vantagem é se livrar da vantagem de assumir esses pensadores, né? Se livrar de uma especulação que eles chamam, entre aspas, de especulação metafísica. Aí não quer saber sobre isso. A gente quer saber sobre resultados práticos, viver aqui, viver bem, né? Vê muito isso hoje. Aí você pensa que isso é algo, vamos dizer, de agora, não. Isso aqui vem sendo implementado no mundo há mais de 2.500 anos, principalmente lá na Ásia. Também impressionante. Então nós vamos falar sobre o Li. O Li é um dos conceitos mais centrais na filosofia chinesa, especialmente no pensamento de Confúcio, mas também é relevante no taoísmo, no legalismo e no neoconfucionismo, traduzido de forma ampla como rito, propriedade, etiqueta, norma, cerimônia, até decoro. O termo Li carrega a profundidade de conceito que vai além do ritual formal. Ele serve à estrutura ética e cósmica que sustenta a ordem social universal. Vamos explorar o conceito do Li, né? Vamos lá. Primeiro, origem e sentido básico. Originalmente, Li referia-se a ritos religiosos, sacrifícios e cerimônias praticados na China antiga, especialmente os ritos xamânicos ancestrais da dinastia Zhou. Com o tempo, seu sentido foi se expandindo para incluir comportamentos apropriados em toda a área da vida, relações familiares, interações sociais, obrigações políticas e práticas educacionais. Então, o Li basicamente era uma prestação de culto, né? E os ritos, né, dessa prestação de culto, que é chamado, né, nesse paganismo chinês mais primitivo, de xamânico. Tá? Isso era o Li antes. Li e Confúcio. Né? Para Confúcio, Li, a gente viu, é a prática interior e é por meio dele que as virtudes se manifestam concretamente no mundo, que é o ritual. Ele acredita que a sociedade bem ordenada dependia do respeito dos rituais e normas tradicionais. Então, você deve respeitar a tradição, né, as normas. Funções do Li em Confúcio: ética prática. Lembra? De novo, pragmatismo. Né? Guia o comportamento cotidiano com civilidade e respeito. Autoformação. A prática do Li do caráter transforma o indivíduo em um junzi, um homem nobre. A estabilidade social garante a harmonia de hierarquia, pai, filho, governante, súdito, marido, esposa, irmão mais velho, irmão mais novo, né? Amigo. Expressão do reino, benevolência é invisível sem o Li. Li é a forma, o reino é o conteúdo, então tem que ser benevolente, não sem o rito, né? Não sem a prática. Exemplo clássico, né? Quando perguntado sobre como agir com os pais, Confúcio dizia: não basta alimentá-los como se alimenta um cavalo, é preciso fazê-lo com reverência. Isso eu li. Né? Você tem que reverenciar a sua tradição, a sua família, enfim. Li no contexto social e político. Li também tem uma função normativa e política, hierarquia e papel social. Né? Cada indivíduo tem papel designado pela estrutura social, seja um filho, um ministro, um professor, enfim. O Li define como cada um deve agir em seu papel. Você tem que assumir esse papel e agir de acordo com ele. Legitimação do poder. O governante que observa o Li governa com virtude, né? E recebe o mandato do céu. Né? Então,
Isso é ótimo para o governo totalitário, né? Afinal, ele observa o Li, que é o rito, está fazendo o quê? A tradição dele manda, né? Ele governa com virtude e ele tem um mandato do céu, né? Educação moral. A educação do povo começa pela observância do Li e não pela coerção legal. 4. Li no neoconfucionismo, Song Ming. Durante a dinastia Song e Ming, pensadores como Zhu Xi e Wang Yaming reinterpretaram Li dentro de um quadro metafísico cosmológico, fundindo elementos do taoísmo e do budismo. Então agora nós vamos ver, tá, basicamente, o desenvolvimento do Li, tá, dentro da filosofia chinesa. Tá? A gente viu ele dentro do taoísmo, do confucionismo, e agora a gente vai ver a influência do taoísmo e do budismo, né, e o molde desse Li, que é a norma de vida, de prática, vida prática dos chineses, tá? Não só dos chineses, né, mas de todos aqueles que estão debaixo dessa filosofia. Então, esses dois pensadores, Song e Ming, dois pensadores, essas duas dinastias, Song e Ming, elas começam em 960 e terminam em 1644, ok? Os pensadores, por exemplo, que influenciaram isso, alguns deles foram Zhu Xi, Wang e Yaming, tá? Vamos lá. Li como princípio cósmico. Então, Zhu Xi desenvolve uma ontologia dualista baseada em Li. Li e Qi. Li é o princípio racional, forma ideal. Tá? E Qi é a energia material, que é a manifestação concreta. Tudo que existe tem um Li, um princípio essencial que organiza e dá sentido à existência. O universo é uma grande ordem racional, e os seres humanos participam dessa ordem por meio da moralidade. Tá? Já o Wang Yaming une o Li à mente e coração, que é o Xin, e propõe que o princípio moral está na consciência inata. Isso é uma metafísica mais subjetiva e introspectiva. Então aqui eles já começam a espiritualizar um pouco mais nessas dinastias, né, de 960 até 1644. Isso aí vai acabar, não é só se perdendo, né, vai acabar meio que se apagando ou ficando de canto na filosofia chinesa. Ali no legalismo e crítica. Os legalistas como Han Fei criticaram o Li por ser ineficaz em tempos de crise e desordem. Para eles, o Li era idealista e impotente sem leis estritas e punições claras. Deveria ser então algo mais pragmático ainda. Essa visão influenciou o regime da dinastia Qin, que priorizou a força da lei sobre a moralidade confuciana. Então, ainda estava muito espiritual, muito existencial, né? Muito subjetivo, fazia as pessoas pensarem de uma maneira mais consciente e terem um pensamento mais subversivo, muitas vezes, né? Afinal você vai buscar fazer o que é correto, né? E aí às vezes por meio da tradição e às vezes até a própria sociedade ou o próprio governo da época é um governo corrupto. Então isso causa um problema, né? Então não, isso aí tá demais, como eu disse, né? Isso aí predominou, mas depois foi se enfraquecendo, né? O Li religião. Em termos religiosos, Li inclui rituais ancestrais, sacrifícios aos deuses, cerimônias sazonais e cultos imperiais. Né? Li também regula as relações entre vivos e mortos, mantendo a continuidade da família. Então, tive uma interrupção ali, mas nós vamos continuar a partir da onde foi interrompido ali. A respeito do Li, tá? Vamos continuar aqui. Eu vou cortar, vou fazer o corte, vai ficar tudo certo. Então a gente estava vendo ali o conceito do Li na China, né? Que é um desenvolvimento que não parte apenas do confucionismo, mas de diversas outras, do taoísmo, do budismo. E a gente vai continuar a exposição ali, até o final desse conceito.
Depois a gente vai partir para o taoísmo, falar sobre o Tao, né, que é outro conceito também. Como a gente está analisando, tanto o budismo quanto o confucionismo, eles não têm uma doutrina metafísica certa, ok? Eles se preocupam em questões pragmáticas da vida e se preocupam em questões existenciais, né, e psicológicas da vida. Mas os seus criadores e diversos seus seguidores têm pressupostos religiosos, ok? Então, do qual nenhum ser humano consegue escapar, né, desses pressupostos religiosos. Então, continuando o conceito do Li ali na sexta, a gente estava falando sobre a família, né? Ele é um conceito que está ligado com respeito à família, etc. Né? Vamos lá. É o outro ponto aqui. Ok. Li é religião. Em termos religiosos, Li inclui os rituais ancestrais, sacrifícios aos deuses e cerimônias sazonais, cultos imperiais. Li também regula as relações entre vivos e mortos, mantendo continuidade da família e da ordem cósmica. Para Confúcio, mesmo que não possamos entender plenamente os deuses, devemos agir com reverência ritual, pois Li conecta o humano ao transcendente, que foi a última coisa que a gente viu. E Li no cotidiano também, né, que você está incluso, né, na maneira que você cumprimenta os mais velhos, na maneira que você serve o chá, a posição de uma pessoa numa reunião, o tom de voz se dirigir a alguém superior, o luto ritual para ente falecido, ou seja, a ordem social. Né? O que Confúcio queria era a ordem social e respeito para manter a sociedade, essa preocupação dele. Né? Então, o Li é ao mesmo tempo ritual, norma ética, política, educação e metafísica. Ele conecta o indivíduo à sociedade, o humano ao cosmos, o presente ao passado, o espírito à matéria. Por meio do Li, a filosofia chinesa afirma que a ordem do mundo depende da ordem do coração humano e que esta só pode ser cultivada por meio de práticas constantes, reverência e disciplina. Tá? Agora nós vamos falar sobre o Tao. Né? Ele tem uma origem no taoísmo, né? Mas ele tem, assim como o Li, esses conceitos, eles têm, são conceitos éticos da filosofia oriental, né? Do leste asiático. Eles têm um desenvolvimento onde eles são trabalhados por Confúcio, por Buda e pelos confucionistas, budistas e taoístas, ok? Então o Tao ele também tem influências dentro do seu contexto geográfico, né? Então nós vamos analisar aqui primeiro o Tao, depois nós vamos falar sobre o taoísmo, né? Para fazer o oposto do que geralmente se faz. O Tao é um dos conceitos mais profundos, misteriosos, centrais da filosofia chinesa. Literalmente significa caminho, via ou princípio, basicamente uma regra, né? Uma forma de vida. Mas sua riqueza semântica vai muito além disso. O Tao é ao mesmo tempo origem do universo, ordem natural das coisas, lei cósmica e o modo de viver em harmonia com essa ordem. Então, no taoísmo e no Tao, nós temos um conceito metafísico, finalmente. A gente fez todas as análises ali, você viu que não existia uma opinião ou uma filosofia central metafísica dentro do confucionismo e budismo. Mas agora dentro do taoísmo vai existir. Porque o Tao ele é uma força, um princípio que rege o mundo. Né? Como se fosse o Logos de Heráclito, a gente vai ver. Né? O Tao está presente em diversas correntes filosóficas chinesas, especialmente no taoísmo, no confucionismo e no neoconfucionismo. Mas é interpretado de maneiras distintas de cada uma. Né? Então a gente viu ali que no confucionismo o negócio é se voltado mais à ética. Né? Tao no taoísmo. O taoísmo filosófico em sua fase principal, né? Tao Te Ching, o livro chamado Caminho da Virtude, né? Atribuído a Laozi, Lao Tse, Lao Tse Tung, escrito por volta do século 6 a.C. e no Zhuangzi, texto homônimo de Zhuangzhou, que é o que escreveu, né? Tao Te Ching e o Tao. Logo no primeiro verso, Lao diz: o Tao que pode ser dito não é, o Tao é eterno. O Tao que pode ser dito não é, o Tao é eterno. Essa frase mostra que o Tao é inefável, transcendente ao pensamento e linguagem. Isso aqui já demonstra o que eu já disse em outros vídeos, e é um fato. Toda filosofia oriental ela tende ao irracionalismo, né? Por se referir a coisas como inefáveis, como transcendentes ao pensamento e à linguagem,
no sentido que se torna uma coisa irracional. Depois eles vão até construir coisas racionais em volta disso que é transcendente, né, Fábio? Ele é o princípio supremo do universo, a fonte de tudo que existe, mas também aquilo que orienta e mantém a ordem natural, sem esforço, sem violência. Basicamente é como se fosse o Logos do Heráclito, como se fosse o outro conceito que a gente viu dos estoicos, né? Que, que rege o mundo. Características do tal. Anterior a tudo, o tal é o princípio não gerado que dá origem ao céu, à terra e aos 10.000 seres, né? Que seriam a variação de vida. Sem forma e sem nome, o tal é invisível, silencioso, sem desejo, por isso difícil de captar pela razão. Fluidez, espontaneidade. Ele se manifesta como um fluxo contínuo. Lembra de Heráclito? Seguir o tal é fluir com o curso natural das coisas. Wei, agir sem forçar e agir segundo o tal. Não significa inação, mas ação sem artificialidade, sem resistência. Algo natural. O sábio pratica o não agir, que seria o Wei, né? O Wei. W-U-W-E-I. E assim tudo se realiza. Tao Te Ching, capítulo 2. Tao e Zhuangzi. Então, são os dois pensadores, né? O taoísmo. Zhuangzi, outro mestre taoísta, leva a ideia do Tao a um nível mais existencial e libertador. Para ele, o Tao está em tudo, inclusive no que é grotesco, marginal e inútil. O homem sábio abandona as distrações arbitrárias, bem, mal, útil, inútil, e se funde ao Tao. O ideal de vida é a espontaneidade, Ziran, e a liberdade interior diante da rigidez da sociedade. Zhuangzi é famoso pela parábola do sonho e da borboleta, onde não se sabe se é um homem que sonhou ser borboleta ou uma borboleta que sonhou ser um homem. Isso mostra a dissolução das fronteiras entre o ser e o não ser no tal. Também fala sobre a questão do problema da indução, né? Tal no confucionismo, né? Embora o taoísmo seja identificado com o tal por excelência, então, né, o confucionismo também fala do tal como a gente viu ali, né, que é um caminho moral, caminho dos sábios antigos, etc. Né, os reis da dinastia Zhou, né. É um caminho ético normativo dentro do confucionismo, ligado à prática do Li, que é o que é correto, os rituais, né, e a benevolência, que é o Ren. O homem nobre segue o tal pela autocultivação, pela retidão, pelo exemplo. Confúcio diz: aos 15 voltei meu coração aprendizado, aos 30 firmei-me, aos 40 não mais tinha dúvida, aos 50 conheci o mandato do céu, aos 60 meu ouvido estava afinado, aos 70 seguia o desejo do coração sem transgredir o tal. Né? Anacletos 2,4. Ou seja, o tal é um caminho de sabedoria e prática vinculado à realização do ser humano na sociedade. Então, a gente já pode ver aqui, basicamente, a diferença do confucionismo e do taoísmo. Né? O taoísmo ele tem um conceito metafísico, onde existe o Tao, que é algo inefável que rege o mundo. Né? Não é falar de divindade, enfim, mas você tem esse princípio. Tal no neoconfucionismo. Zhu Xi e Zhang Zai reinterpretam o Tao dentro da metafísica mais racional. O tal é o princípio cósmico universal que se manifesta por meio do Li, que é o princípio racional, e do Qi, que é energia material. Então o Tao ele tem emanações, né? Primeiro é o Li, que é a questão racional de ética, e o Qi, que é colocar essa racionalidade em prática para esses dois filósofos. O universo é estruturado pelo Tao, e os seres humanos, por sua natureza moral, podem compreendê-lo e viver em conformidade com ele. A moralidade e a ordem social refletem uma ordem cósmica inegável, inteligível. Tal religião. Taoísmo religioso, Dao Jiao, surgido mais tarde, também vê o Tao como divindade suprema. Aí você tem. O Tao é personificado em deuses como Senhor Tao, Tai San Lao Jun. O princípio da imortalidade, viver segundo o Tao, é alcançar longevidade, purificação espiritual e até transcendência. O Tao é cultuado por meio de rituais, alquimia interna, práticas respiratórias e meditação. Isso tudo no taoísmo, né? Tao na vida prática. Na vida prática, seguir o Tao significa viver naturalidade, que é o Ziran, sem falsidade ou pretensão, evitar esforço inútil, o controle excessivo e o ego. Respeitar o ritmo das coisas, os ciclos e da natureza. Isso tem no estoicismo, né? Os princípios de que
a natureza é boa, né? Se você seguir o fluxo da natureza, está tudo certo. Né? Então você não se estressa, não perde a cabeça, nem nada. Buscar a sabedoria por meio de introspecção, da simplicidade e da harmonia. Conclusão. O Tao é um conceito totalizante, profundamente espiritual. Ele une. Né? O filósofo tradicionalmente conhecido como fundador de taoísmo é Lao Tse, ou Laozi, alguns falam. Né? Quem foi Laozi? Ele vivia no século VI, como a gente viu, antes de Cristo, embora alguns estudiosos coloquem ele para mais tarde, lá pelo século IV. É uma figura semi-lendária, alguns duvidam até da existência histórica dele, como uma única pessoa, sugerindo que Laozi ou Lao Tse pode ser um nome simbólico ou coletivo. É o autor atribuído do livro Tao Te Ching, a obra fundamental do taoísmo filosófico. Seu nome significa literalmente velho mestre. Né? Lao é velho e mestre. A lenda. Segundo a tradição, Laozi era o guardião dos arquivos imperiais da dinastia Zhou. Desiludido com a decadência moral da sociedade, decidiu abandonar a civilização. Ao sair do império pela fronteira oeste, um guarda chamado Yixin lhe pediu que escrevesse seus ensinos. E Laozi, então, teria redigido o Tao Te Ching em cerca de 5.000 caracteres, depois montado em seu búfalo e desaparecido no deserto. Além de Laozi ou Lao Tse, né? Outro grande nome do taoísmo é Zhuangzi, que a gente viu, que viveu no século VI. Desenvolveu e aprofundou os princípios taoístas, dando-lhe uma dimensão mais literária, existencial e relativista. Se quiser, né, agora você pode, por exemplo, questionar, né, o chinês sobre a questão da metafísica. Né? Porque se você tem no confucionismo e no budismo algo mais voltado para a ética, para a moralidade, né? E não voltado à metafísica, ou ignorante essas questões metafísicas, muitas vezes até naturalistas, né? Você tem no taoísmo um princípio ou uma rede ou uma corrente, vamos dizer assim, ligada à questão metafísica que até, como se diz, diviniza o Tao, né? Ou representa ele através das divindades chinesas. Então, como eu disse, né, a metafísica oriental ela é muito irracional, muitas vezes racionalista. Ela tem princípios existencialistas, então ela não responde às questões últimas da vida. O que é o taoísmo? Né? A gente vê que ela é o caminho, né? O princípio do universo, resumidamente. Né? Então, o que é o taoísmo? O taoísmo é harmonia, estar em harmonia com o Tao, que é o princípio, o caminho, né? Do universo, o caminho correto. Né? Você pode perceber que todas as religiões orientais do leste europeu, que a gente examinou até agora, pelo menos, elas estão voltadas mais para a ética do que para a metafísica. Eles são mais pragmáticos do que tendem a buscar uma resposta às questões últimas da vida. Né? Então você tem ali, basicamente a gente viu, tem a questão do yin e yang, eu vou falar, né, isso entra dentro do taoísmo também. O taoísmo adota o princípio de complementariedade dos opostos. Então isso aqui vai trazer a uma metafísica dualista, né, novamente. O universo é resultado da interação dinâmica entre yin, que é o feminino, escuro, passivo, repetitivo, e yang, que é o masculino, claro, ativo, penetrante. Ambos nascem do Tao e retornam ao Tao. Então é uma questão dualista aqui. Você tem a energia masculina e a energia feminina. Energia da luz e energia da escuridão. Energia passiva e energia ativa. Então você tem essas duas energias então elas estão em dinâmica dentro da realidade. Quem controla essa energia seria o Tao. E o Tao, em alguns pensam ser uma entidade, ou ter uma divindade, ou simplesmente uma força. Metafísica no taoísmo é monista, né? Naturalista e dinâmica. Eis alguns princípios, vamos lá. O Tao como realidade suprema é anterior a todas as coisas, até mesmo o céu e a terra. Então, ele gera o 1 gera o 2, que é o Yin e Yang, o 2 gera o 3, o 3 gera o 10, e assim vai, né? Até os meus seres, né? Está no livro Tao Te Ching. Isso é uma cosmologia filosófica do vazio originário, que é o U, surge o movimento da criação e multiplicidade. Vazio como potência criadora. O Tao opera através do vazio,
não como ausência, mas como potência não manifestada. Assim como um vaso é inútil por ser espaço vazio, uma roda por ser um eixo oco, o universo é gerado pela força invisível do não ser. É como a gente estava falando ali, né? São coisas irracionais. O tal é vazio, mas em uso nunca se esgota. A imanência do tal. O tal está presente em tudo. Ele não é um Deus transcendente como no teísmo ocidental, porque é monista, né? Mas imanente e difuso em todas as coisas. Cada ser segue seu caminho próprio, que é uma expressão do tal. Até mesmo as pedras, insetos, os sons, né, o vento. Também fala de transformação constante, né? Que o tal está em constante mutação como um fluxo de um rio. Agora já não é mais um princípio fixo, né? Uma coisa imprevisível. O universo é uma rede de transformações onde não há essências fixas ou permanentes. Tudo se move, cresce e retorna. Aqui ele já começa a diferir de Heráclito. Porque Heráclito tem o princípio racional imutável. Aqui até o tal é mutável, né? Então você tem esse porém aí. Então, antes da gente progredir, a gente tem que fazer uma digressão para falar sobre o que é o monismo. O monismo ensina que você tem uma única, vamos dizer assim, um único princípio real do universo, o único princípio não digo de real, mas substancial, né? Onde todas as outras coisas são multiplicidades desse princípio, ok? Então, você não tem entidades, vamos dizer assim, ou matérias diferentes. Então, por exemplo, você tem no mundo real nós temos plástico, mas na sua estrutura tudo é uma fragmentação do original, entendeu? Dentro do monismo. Então, a filosofia monista ela é muito comum na filosofia grega, na filosofia oriental, mas o maior problema do taoísmo e de todas as religiões orientais, né, é na verdade é a irracionalidade. Você não consegue manter ou criar um sistema racional, porque você tem, por exemplo, um princípio que governa o mundo imprevisível que ele próprio muda, né? Então, se daqui a pouco, por um cataclisma, ele pode simplesmente fazer com que o universo seja destruído. Você não tem uma segurança de nada. Você tem só imprevisibilidade. Esse é o princípio. Então, a racionalidade deles é abraçar a irracionalidade. Né? Você não tem uma continuidade aí. Depois tem o taoísmo religioso. A partir do século II depois de Cristo, o taoísmo se desenvolveu como uma vertente religiosa ritualística que coexistiu com o taoísmo filosófico. Então, a gente está falando sobre isso. Né? Então, tem taoístas que vão ter cultos a divindades, como os três puros, né? Ou o Senhor Lao, que são divindades do taoísmo. Alguns vão buscar imortalidade, né? Por meio de alquimia corporal ou purificação interior. Outros vão praticar rituais, exorcismo, jejum, meditação, técnica respiratória, dieta, exercício físico. Né? Depois tem a alquimia interna, manipulação do Ki, já viu isso? Né? Manipular o Ki, falar Ki, né? Que é a energia vital do corpo, ou Chi, alguns vão falar Chi, para alcançar longevidade, união com o Tao. Mesmo nas formas religiosas, o Tao continua sendo um centro ontológico onde fonte da vida e retorno último de todos os seres. Crítica ao racionalismo e moralidade artificial. Zhuangzi, o segundo grande nome do taoísmo, ironiza o excesso de regra, virtudes impostas e racionalizantes no mundo. Então, por exemplo, ali você tem Confúcio e os outros ali que, né, eles eram mais rígidos, mas o Zhuangzi, que é um taoísta, ele critica a rigidez dessas regras. A verdadeira sabedoria para ele está no saber, não está no saber erudito, mas na união com o fluxo natural da vida. Você deve seguir esse fluxo natural. Para ele, a lógica e a linguagem são limitados e enganosos. Ele valoriza o inútil, o excêntrico, o não produtivo, pois apenas aquilo que é inútil não será destruído ou explorado. Ele propõe o ideal de liberdade absoluta, o homem verdadeiro que transcende vida e morte, fortuna, desgraça, fama e vergonha. Então você tem ali, tudo isso faz parte
do princípio, não apenas o que seria socialmente correto, né? Mas aquilo que, ou vamos dizer assim, a liberdade absoluta do homem também. A influência cultural é legado. O taoísmo influenciou a arte, a poesia, a medicina tradicional chinesa, artes marciais como tai chi, pintura, jardinagem, estética. Ele contrabalança o confucionismo com a crítica à rigidez, como eu estava falando ali, e a moralidade excessiva. Você tem esses dois princípios. Junto com o budismo, o confucionismo forma o tripé das tradições chinesas e do leste asiático. Muitas vezes fundidas na prática, Sanjiao Rei, as três doutrinas como uma. Então você tem aí você tenta entender como o chinês pensa, um é taoísta, outro é confucionista, o outro é budista, mas dentro da sociedade chinesa já existe um secretismo dessas três crenças, que tem princípios que são, como se diz, próximos um do outro, né? Então, o taoísmo, né, ele oferece uma visão metafísica do mundo, diferente das outras, como um processo natural, unitário, dinâmico, tá? No qual o ser humano é parte inseparável da totalidade. A questão é se existe divindade ou não. Alguns taoístas religiosos vão dizer que sim, outros não. É só uma força, né? Só uma energia, um princípio que rege o mundo. Em vez de controlar o mundo, o sábio se alinha ao fluxo do tal, cultivando simplicidade, o silêncio, a não resistência e o retorno à origem. Tá? Agora a gente vai falar sobre o paradoxo do Zhuangzi, que é um mestre taoísta. O episódio mais famoso que ilustra esse problema aparece no texto homônimo de Zhuangzi, capítulo 2, sobre a igualdade das coisas. Certa vez Zhuangzi, ou Zhuangzi, né, sonhou que era uma borboleta, esvoaçando feliz sem saber que era Zhuangzi. Ao acordar, era Zhuangzi novamente, mas ele não sabia se era Zhuangzi que havia sonhado que era uma borboleta ou se era uma borboleta que tinha sonhado ser Zhuangzi. O problema filosófico é o seguinte: esse pequeno conto apresenta um dilema epistemológico ontológico que antecipa temas abordados por Descartes, Berkeley e outros idealistas. O problema do critério de realidade. Como saber se o que percebemos agora é real ou apenas parte de um sonho? Se as sensações e pensamentos no sonho parecem tão reais quanto os da vigília, o que distingue um do outro? Então, um sonho pode ser um sonho tão real. Ah, mas eu nunca tive um sonho assim. Mas e daí? E se você está num sonho assim? Essa é a grande questão, entendeu? É um sonho realista. Ah, mas você apela só para sua experiência, não tem como provar. Então, isso vai antecipar o demônio de Descartes, que a gente já viu por cima no panorama, né? Se existe um demônio tão inteligente que possa nos enganar, e ele usa os nossos sentidos para nos enganar. Né? Então, esse demônio, ele está causando nossas sensações e tudo que a gente sente, vê, é tudo enganoso. É uma possibilidade filosófica, não que seja o que o próprio Descartes acreditava. E você tem também a questão da Matrix, né? Como você sabe que não está numa Matrix? E é assim por diante. Incerteza do eu e da identidade. Se o eu pode ser tanto homem quanto borboleta sonhadora, então a identidade pessoal é instável. Então você sabe que existe um eu, mas a sua identidade, né? O seu eu, quem você é, no caso, pode ser. Você pode ser um cachorro sonhando ser um ser humano. Basicamente essa ideia. Ou você pode ser enfim, como você vai provar, né? E o que é um cachorro, tem muitas questões ali dentro da filosofia deles. Zhuangzi sugere que a realidade é fluida, mutável, que as distinções rígidas entre o eu e o outro, sonho e vigília, ser não ser, são ilusórias. Crítica à razão como critério último, né? Então a sua razão, como ela não pode julgar essas coisas, então como é que ela vai julgar qualquer outra coisa, né? A história também implica uma crítica à racionalidade ocidental que tenta construir certezas absolutas, né? Lembra que eu falei que a filosofia oriental ela era racionalista? No taoísmo, pelo menos, eles perceberam o problema da indução, né? De se confiar nos sentidos. Mas e como o Ocidente ele segue o empirismo, querendo ou não, em sua maioria, é uma crítica. E é uma crítica que vale, né, se aplicar. Zhuangzi mostra que a razão é limitada diante da natureza mutável da existência. A verdade última não está no pensar lógico, mas em se alinhar com o fluxo do tal, aceitando a transformação constante.
Comparações com a filosofia ocidental. Esse problema foi posteriormente abordado por Descartes no discurso do método e nas meditações com a hipótese do sonho. Como saber se nesse momento não estou sonhando? E Berkeley no idealismo subjetivo, ser é ser percebido. David Hume, questionando a continuidade do eu ao longo do tempo também. Né? Matrix na cultura pop traz essa dúvida existencial no contexto em mundo simulado. Mas Zhuangzi antecipou todos eles, e com uma linguagem poética, veja, ele viveu no século VI a.C., né? E enigmática, sem buscar refutações, mas sim convidando a reflexão e a liberdade de pensamento. Então, realmente é uma, como é que eu vou dizer, basicamente um pioneiro, pelo menos o que está escrito, né? Dentro dos escritos, nesse tipo de raciocínio. Embora, se você ler Sócrates, né? Platão, por exemplo, que também viveu nessa época, um pouco mais ou menos na mesma época, ele vai fazer referências a esse tipo de pensamento nos filósofos gregos anteriores a ele. Né? Isso aí vai chegar até o ano 700 a.C., por ali, em Tales de Mileto. Então vamos lá. Ponto taoísta da história. Zhuangzi não quer resolver o problema, ele quer desconstruí-lo. Para ele, tentar distinguir com certeza se está no sonho e realidade é impor dualismos falsos sobre um mundo em constante transformação. O verdadeiro sábio não se apega a distinções fixas, aceita o mutável, incerto, paradoxal. Tipo, tanto faz. Entendeu? Viva conforme o tal que transcende o sonho, vigília, ser e não ser. Tá? Então, agora nós vamos falar sobre o hinduísmo. Tá? Eu vou seguir agora, nós vamos fechar a parte da filosofia do confucionismo que a gente viu, do budismo, do taoísmo, e a gente vai começar a falar sobre o hinduísmo. Tá? O hinduísmo é uma religião, vamos dizer que é uma das mais antigas, alguns vão dizer que é a mais antiga do mundo, obviamente não, mas ela remonta uns 4.000 anos, tá? Lá na Índia. Ao contrário das religiões monoteístas com fundadores definidos, o hinduísmo é uma tradição que evoluiu ao longo do tempo, integrando práticas, crenças, textos sagrados diversos. Ele é caracterizado por sua pluralidade teológica e ritual, sendo mais uma família de tradições religiosas do que um sistema unificado. Então vamos lá, de novo nós temos aqui uma imprecisão. Né? Você tem textos hindus, a gente vai chegar lá. Textos sagrados importantes incluem os Vedas, Upanishads, o Bhagavad Gita, ou alguns falam Mahabharata, né, que faz parte do Mahabharata, o Bhagavad Gita, os Purana e outros. Os hindus geralmente creem em conceitos como karma, lei da causa e efeito moral. Então, se você foi lá e bateu de propósito no carro de alguém, algo ruim vai acontecer com você nessa vida ou na próxima. Sansara, lembra que Buda diz que o Nirvana é quebrar o Sansara. O Sansara é o ciclo de renascimento. Então você nasce, cresce, morre e renasce. Então, dentro do budismo, embora o budismo em si, quando perguntavam para ele diretamente se ele acreditava nisso, ele não respondia, traz esse conceito, né, da roda kármica. Então ele quer, na verdade, escapar do sofrimento. No budismo você tem algo mais como é que eu vou dizer assim, pragmático. Né? Então, o que é escapar da roda kármica para o budista? Acabar com o sofrimento. Isso não significa que ele crê que haverá uma vida depois da morte, ou crê que vai reencarnar. Entende? Então, quebrar a sansara para o budista é você destruir essa lei kármica, vamos dizer assim, evitando o sofrimento, né? O máximo possível, alcançar um equilíbrio, lembra? Já o budista, o hinduísta não, ele acredita que a sansara, que é o ciclo de renascimento, é literal. Então, existe um karma, onde você vai pagar pelas coisas que você faz. Existe uma sansara, essa sansara, que é a roda do renascimento, né? E a moksha, libertação desse ciclo, e a presença do dharma, que é a ordem cósmica e dever moral. A divindade pode ser vista de maneira monoteísta, politeísta ou panteísta, dependendo da vertente. Tá? Porque de todas aquelas outras divindades
hinduísmo, em algumas versões do próprio hinduísmo, são só manifestações do Brahma, que é o criador, né? Enfim. E outras vertentes não, cada um é uma divindade diferente, né? E no panteísmo, basicamente, todo hinduísta é panteísta, porque as divindades, tudo é divindade, tudo é divino, né? Os deuses principais incluem Brahma, Criador, Vishnu, Preservador e Shiva, o Destruidor. A visão metafísica do hinduísmo. A metafísica hindu está profundamente ligada à ideia da unidade ontológica, ou seja, que toda a realidade é em última instância uma só, e essa ideia se expressa essencialmente na tradição Vedanta, uma das escolas filosóficas do hinduísmo. Na Vedanta, especialmente a vertente de Advaita Vedanta, defendida por Shankara, há a noção de que Brahma é a realidade última. Tá? Brahma, um absoluto impessoal, infinito, eterno e imutável. Tudo o que existe é em essência Brahma. E a individualidade e o mundo material são conceitos ilusórios, tá? E temporários. A salvação, que é o moksha, que é a libertação, né, ocorre quando a alma, que é a Atma, a alma do indivíduo, reconhece sua identidade com o Brahma. Ela faz parte do todo, né? Tattva asi, tu és isso, né? Então, faz parte desse todo. É uma das expressões centrais dessa visão. Então você vai encontrar a libertação quando você cair em si e perceber que você faz parte desse todo. Aí tem algumas coisas que influenciaram o Ocidente, a nova era. O hinduísmo influenciou muito outras, né, coisas da filosofia oriental. E aí você tem jargões como somos todos um, né, e coisas do gênero. Outras escolas têm interpretações diferentes, tá? Então os Vishdvaita, ou que seriam o pessoal de Ramanuja, entende que o Brahman como um pessoal identificado com o Vishnu e defende uma unidade qualificada entre Deus e as almas. Tá? Então o que acontece? Deus está ligado com as almas, mas ele é alguém pessoal, é o Vishnu, que é o preservador da vida. Tá? Basicamente é isso que a escola Vishishdadvaita defende. Tá? Enquanto os Dvaita de Madhva sustenta que dualidade real entre Deus e as almas. Então, por exemplo, assim, na escola de Vishnu ali, né, de Ramanuja, eles vão defender que existe uma ligação entre você e a divindade. Então não há uma distinção real de eu, mas existe uma divindade. Já na Dvaita, que é outra, não há uma dualidade. Né? Então há uma dualidade real entre os dois, a sua alma e a divindade. Em resumo, a metafísica hindu busca responder a pergunta o que é real, apontando majoritariamente para uma realidade última espiritual que transcende o mundo fenomênico, sendo o objetivo da existência o retorno da reintegração ou a reintegração da alma com a realidade suprema. Né? Então, basicamente esse é o resumo hinduísta. Então, vamos dizer assim, resumo, eles são panteístas em sua ontologia, onde eles vão defender que todas as coisas, Deus é todas as coisas, né, em algumas escolas, e outras escolas não vão ser panteístas, mas a sua maioria são. Tá? Resumindo isso. Sobre a questão do destino, muitos são deterministas, né? Mas a maioria defende o livre-arbítrio. Né? Mas não é um determinismo, como é que eu vou dizer, que racional. A gente não tem uma exposição clara sobre a questão da maneira como eles acreditam que as coisas estão destinadas. Né? Mas basicamente eles muitos defendem que sim, né? A sua vida está escrita e você não pode mudar. Agora a gente vai falar sobre o Shintoísmo. Depois que eu falar sobre o Shintoísmo, eu vou falar sobre os 7 sábios da Grécia. Tá? O Shintoísmo, ou Shinto, é a religião tradicional do Japão. Tá? Agora saímos da Índia e vamos para o Japão. Profundamente enraizado na cultura e na história do povo japonês. Ao contrário das religiões com doutrinas sistematizadas, o Shintoísmo é mais uma prática ritualística
espiritual ligado à veneração dos kamis. Quem são os kamis? São espíritos ou deidades associados à natureza, lugares, fenômenos e até antepassados. Não possuem fundador, nem escrituras reveladas como a Bíblia ou o Corão. Os textos principais são obras como o Kojiki, Registro de Assuntos Antigos, e o Nihon Shoki, Crônicas do Japão, que misturam mitologia, história e culto imperial. O imperador japonês historicamente é considerado descendente direto da deusa do sol Amaterasu, uma das principais kami, deusas. A prática shintoísta envolve rituais de purificação, festivais sazonais, são chamados de matsuri, né? Visitas, santuários e oferendas. O shintoísmo também convive muitas vezes harmoniosamente com o budismo, que chegou no Japão no século VI. Então, no Japão é muito comum ter um sincretismo religioso, tá? Você vai casar, vai numa igreja cristã. Aí você vai em um enterro, geralmente o enterro é shintoísta. E você vai viver, eles vivem basicamente como budista muitas vezes. Então você tem essas coisas aí. E tem um secretismo muito grande, né? Visão metafísica do shintoísmo. A metafísica do shintoísmo é bastante diferente das tradições filosóficas ocidentais, ou mesmo as sistematizadas, como o hinduísmo ou o budismo, né? Que nem tem basicamente budismo. Né? Em vez de partir de categorias ontológicas abstratas, como ser, essência, absoluto, a metafísica shintoísta está mais centrada numa visão imanente animista da realidade. Então, a Amaterasu é a deusa do sol, é o sol, né, basicamente. Kami não são deuses no sentido ocidental, mas manifestações espirituais da própria natureza da vida. Então, a Amaterasu é o sol, é a manifestação do sol, a deusa do sol, né, basicamente. Então, são animistas, né? Montanhas, rios, árvores, fenômenos climáticos, até objetos e pessoas podem ser kamis se forem vistos como portadores de força sagrada. Assim, a realidade é vista como intrinsecamente sagrada e dinâmica. Tá? A realidade é sagrada para eles. Né? Essa perspectiva resulta em uma metafísica onde o mundo não é algo a ser transcendido, mas reverenciado. A pureza espiritual e o equilíbrio com a natureza são centrais. O mal, nessa visão, está mais associado à impureza e desarmonia, e não o pecado contra a divindade moral absoluta. Né? Ou seja, obviamente, enquanto não há um conceito forte de salvação ou libertação como nas outras religiões, e sim um ideal de vivência harmoniosa com os kami, com a natureza e com os outros e com a ordem cósmica. Então você não tem uma questão de céu e inferno, né? Você tem uma questão de reverenciar os deuses. Né? Você não tem um Deus para prestar conta, muitas vezes, dentro do shintoísmo. Ok. Então, basicamente, essa foi a exposição da filosofia oriental, né, do leste europeu, etc. Agora nós vamos falar sobre os 7 sábios da Grécia. Tá? Vamos começar agora. Eu já vou colocar junto com o restante da nossa aula. Então, é importante que você conheça, né, essas coisas, então eu vou introduzir dentro da nossa aula. Você vai ter acesso a isso para ter conhecimento, né, sobre essas coisas. Embora muitas vezes não esteja diretamente ligado ao curso, é enriquecedor para você conhecer. Vai fazer alguns nomes que, por exemplo, dos 7 sábios da Grécia, são figuras importantes a respeito da metafísica, outros não. Então, os 7 sábios da Grécia, eles foram um grupo de filósofos estadistas da Grécia Antiga, né, conhecidos por suas máximas e conselhos, embora haja variações nas listas dos 7 sábios, mais comumente citados são. Então tem uma variável, não se tem uma lista fixa, tá? Mas Tales de Mileto é considerado um dos primeiros filósofos da Grécia e um dos 7 sábios, tá? Ele é conhecido pela contribuição dele com a astronomia, matemática, enfim, tá? Depois você tem Solon de Atenas, que foi um estadista e legislador, né? E uns reformistas políticos sociais, é conhecido pela sabedoria dele em questão de governo, tá? Capacidade de encontrar soluções justas. Você tem Pítaco de Metilene, que foi um político filósofo, que é lembrado pela máxima conhece o momento oportuno. Né? Ele governou Metilene e é conhecido por sabedoria prática, pragmático. Depois você tem Biante de Pliny, que é um advogado, filósofo.
ele é lembrado pela maioria dos homens é má. Né? Então ele tinha uma questão, uma ponto de vista mal ou ruim dentro da opção humanista, né? da visão humanista. Ele é conhecido pela sabedoria jurídica e capacidade de resolver disputas. Depois você tem Cléobulo de Lindos, que foi um tirano. Né? Ele é lembrado pela frase dele: a medida é a melhor coisa. Ele é conhecido por sabedoria de governar também em moderação. Depois você tem Mison de Queneu, que foi um filósofo camponês. É lembrado por investigue as palavras a partir dos fatos e não os fatos a partir das palavras. É conhecido pela sabedoria prática também na observação. E tem Quilon de Esparta, que foi um estadista e filósofo espartano. É lembrado pelas frases que depois Sócrates vai dizer, né? Conhece a ti mesmo, né? E Tales de Mileto vai dizer, é atribuída a Tales de Mileto e também a Quilon de Esparta. Ele é conhecido pela sabedoria de governar e autorreflexão. Então esses são 7 sábios da Grécia, que seriam basicamente os primeiros pensadores filósofos, vamos dizer assim, que influenciaram a Grécia. Mas existe escolas que influenciaram a Grécia. Né? Alguns dizem que alguns sábios eles vieram de fora, não da Grécia. Eles vieram da China. Né? Alguns sábios da Grécia não têm origem diretamente na Grécia, mas migraram para lá. A história mais prática, vamos dizer assim, mais resumida desse assunto, é que alguns, na verdade, tiveram influência de filósofos orientais, e alguns deles vieram da Ásia Menor, né, para a Grécia, ok? Outras cidades que seriam gregas, como a Turquia, por exemplo. Então, acho que é basicamente essa é a posição mais correta. Então, eles eram gregos, ou pertenciam ao mundo grego, né, que seriam aqueles governos, né, civilizados, né, considerados pelos gregos como gregos, como o reino deles, né, e alguns tiveram influência, sim, da filosofia chinesa, tá? Possivelmente. Então, é basicamente isso. Não que teria origem na filosofia chinesa, o pensamento deles em si, mas tiveram alguma influência. Agora nós vamos falar sobre a questão de egípcia, né? Metafísica egípcia. Todos nós estudamos, né, que existia uma escola pitagórica, uma escola iniciática no Egito, e nessa escola participou Sócrates e muitos filósofos gregos participaram. Então existia um conceito filosófico dentro do Egito, né, de algumas coisas, por exemplo, não a gramática, não digo, mas geometria, né, aritmética, tudo isso, e uma escola filosófica que trabalhava por meio desses absolutos, né, da matemática. Então, esse termo, obviamente, né, metafísica não é um termo egípcio, é um termo grego, mas você tem as concepções de cosmologia, por exemplo, do Egito. Na cosmologia e criação, por exemplo, no Egito Antigo, a cosmologia está ligada à religião e mitologia. Então, você viu lá que dentro do budismo, dentro do confucionismo principalmente, você tem um distanciamento da religião. Já no Egito Antigo, não. Você tem uma filosofia ligada à religião, né, e à mitologia. A criação do mundo era atribuída ao deus Atum, né, que emergiu do caos primordial, que é Num, e criou os outros deuses e o mundo. Essa narrativa mitológica refletia a compreensão egípcia da realidade e da estrutura do universo. Então, Atum, ele veio do caos primordial, né, e criou os deuses. A metafísica egípcia tem alguma dualidade, uma ideia de tanto dualidade quanto unidade. Ela enfatiza a dualidade entre céu e terra, caos e ordem, né, vida e morte. No entanto, essa dualidade não era vista como uma oposição absoluta, mas um aspecto interconectado. Né? Então, o conceito de mate, de ordem, justiça e harmonia era central para entender o equilíbrio dessas dualidades. Então, você tem o céu e a terra, mas eles não são opostos, eles se complementam. Você tem
o caos e a ordem, mas o caos e a ordem eles fazem parte de uma coisa harmônica, então tem toda essa ideia. Então os deuses do Antigo Egito eram considerados seres poderosos e divinos que governavam diferentes aspectos do mundo. Então cada deus ali, basicamente o shintoísmo também tinha isso, né? E outros, basicamente todos os politeístas têm esse tipo de pensamento. Cada deus ele governa a sua esfera, né? Cada deus ele governa a sua esfera. Então, você tem Ka, e Ankh, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo mais simples aqui para você. A divindade era vista como uma força onipresente que permeava todos os aspectos da realidade. Os deuses eram frequentemente associados com fenômenos naturais. Por exemplo, Ra, que é o mais conhecido, né? É relacionado com o Sol. Lua, com Tote, a fertilidade com Ísis. Então você tem essas interconexões. Então os deuses eles governam dentro da sua esfera de poder. Ka, e Ankh, que a gente ia ver antes. A metafísica egípcia inclui conceitos relacionados à natureza da alma e à vida após a morte. O Ka é a força vital que anima o corpo, como se fosse a alma. Enquanto o Ba era a entidade espiritual que podia se separar do corpo após a morte. Então você tem uma força, como se fosse o espírito ali, e você tem a alma, né? Basicamente, como se fosse uma tricotomia. E o Aki era a forma glorificada do falecido, quando ele alcançava a imortalidade. Então você tem uma força que anima o seu corpo, e você tem o seu eu interior. Então você tem uma espécie de tricotomia no Egito, né? O Ka é a força vital que te anima, o Ba é a entidade dentro de ti, né? Que é a tua alma, vamos dizer assim. Mas o Ka também faz essa, que anima o corpo, né? Dentro do cristianismo é o espírito, mas enfim, então você tem uma tricotomia, você tem a sua entidade, você tem o que anima o seu corpo, que não é a sua entidade, mas essa outra energia, e quando você, obviamente agora, quando você chega ao estado de glorificação, você chega ao que eles chamam de Ak, né, ou Ankh, que seria a sua forma glorificada, né? Quando você reencarna ou encarna, enfim, no outro mundo. Simbolismo e representação. A arte e a arquitetura egípcia antiga estão repletas de simbolismo metafísico. Imagens de deuses, animais sagrados e outros símbolos representavam conceitos metafísicos e cosmológicos. A própria pirâmide, por exemplo, com sua estrutura geométrica precisa, era vista como uma representação da ordem cósmica. A pirâmide ela representava a ordem cósmica. Outra coisa, a Bíblia de Ra com o Apophis, né, que era um ser que vinha destruir a criação, e Ra brigava com ele todo dia, Ra o Sol, né? Então era dia e noite, porque, né, é o ciclo dos dois, né, da escuridão e de Ra. Essa briga ela simboliza a briga tanto entre o bem e o mal, ela tem símbolos metafísicos entre a vida e a morte, entre a criação e a destruição, enfim. Influências e legados. A metafísica egípcia influenciou o desenvolvimento de filosofias posteriores, incluindo a grega e a espiritualidade hermética. A gente vai ter que estudar isso aqui mais tarde, né? Hermetismo. Embora o Egito Antigo tenha desaparecido como civilização, suas concepções metafísicas continuam a fascinar e inspirar pessoas em todo o mundo. Em resumo, a metafísica do Antigo Egito era complexa, rede de conceitos que abrangia cosmologia, divindades, natureza da alma e representação simbólica. Né? Então, você tinha uma questão ali de vamos dizer assim, de mais ligada a divindades, ao politeísmo egípcio. Né? E dentro dessas coisas você tinha o deus da sabedoria Tote. Né? Você tinha as escolas iniciáticas ali, sociedades ocultas dentro do Egito, que ensinavam, né, verdades lógicas, matemáticas. E dentro dessas escolas ali você tem alguns grupos pitagóricos, dos quais Sócrates ele provavelmente participou, e outros filósofos gregos, né, tiveram influência também dentro disso. Então, resumindo, a metafísica egípcia ela é politeísta, ela não tem uma definição muito clara, ela tem uma dualidade entre céu e terra, mas essas se complementam, e é isso. Não existe uma análise mais profunda ou filosófica
do que seria o ser, do que seria a providência, né? Então você não tem um conceito claro. Todas essas filosofias que a gente analisou, desde a filosofia oriental, a filosofia, enfim, grega, elas têm conceitos, vamos dizer assim, que são irracionais ou indefinidos, tá? E para uma cosmovisão ela ser aceitável e ser, vamos dizer assim, coerente, ela precisa responder às questões últimas da vida. O cristianismo faz isso. Mas essas visões, elas não respondem, né? As visões metafísicas pagãs, né, ou não cristãs, elas não respondem. A gente vai ver também, eu poderia até adicionar agora nesse vídeo, mas eu vou deixar para depois, as sociedades pagãs, nativo americano, também a metafísica perspectiva dos pagãos nórdicos ali e africanos, para a gente ver se existe alguma coisa. Mas a gente nunca vai ver nada parecido com a metafísica cristã, a revelação bíblica. A gente nunca vai ver nada parecido. A gente vai ver alguma coisa no Islã, porque o Islã ele é o que ele tem de, entre aspas, bom, ele plagiou do cristianismo. Né? O que ele tem de racional, ele plagiou do cristianismo. Ele entra no século V depois de Cristo. A gente vai falar sobre o Islã na próxima. Então eu tenho que deixar até anotado aqui para mim mesmo. A gente vai falar sobre os pagãos africanos, a metafísica deles, sobre os europeus e sobre a visão das Américas. E depois então a gente vai seguir em frente e vamos falar sobre os muçulmanos e sobre os pais da igreja, que é o que a gente precisa fazer para seguir adiante estudando sobre esse assunto. Quando a gente analisar todas essas visões aí, e a gente vai chegar na escolástica, a gente vai perceber, depois da escolástica ali com os puritanos, você vai perceber que não tudo é irracional. Né? Eu, particularmente, sempre via a filosofia oriental como uma indefinição irracional total. Você não tem um conhecimento fixo. Né? Isso aqui tudo é relativo. Já o Ocidente, que tem de mais, vamos dizer assim, abundante é empirismo. Né? Então, nós vamos estudar isso aí também. Então, pessoal, é isso aí.